Bueno, então, né, nos nossos próximos encontros, né, sejam virtuais ou presenciais, né, quando voltar a aula, né, a gente vai entrar na genética propriamente dita, vamos dizer assim, né? Hoje, a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, por que tem que saber genética, por que saber de genes, de mutações, né? Qual que é a importância disso, de vocês estarem estudando isso, né, num curso de viticultura e enologia, né? Sobretudo mais importante para a viticultura, né? A gente, sempre os exemplos que eu dou aqui, principalmente, e por eu ser mais da área, também não tanto da área de enologia, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, que o melhoramento, que o melhoramento vegetal, né? Como diz o melhoramento, né? O que é melhoramento? É tornar melhor alguma coisa, né? A partir do que eu já tenho, certo? E para que ocorra esse melhoramento vegetal, vocês têm que terem algumas noções assim básicas de genética, né? De saber como é que funciona esse negócio de híbridos, etc, sabe? Então, é importante, né? Por isso que ela está no currículo de vocês, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da importância aí, né? Da genética e do melhoramento vegetal, um pouquinho do histórico também, algo assim, certo? Bom, então, segundo Gardner, né, em 86, ele diz, né, que a genética é a ciência que estuda a hereditariedade e a variação. Ou seja, né, como a gente também estava vendo algumas coisas de seleção natural lá, que a gente viu em ecologia, a hereditariedade são coisas que são passadas de pai para filho, né, ou de uma planta mãe para uma planta filha, certo? Mas que nem tudo, né, é passado. Pode ter algumas variações durante o tempo, certo? Então, não exatamente as plantas filhas serão iguais às plantas mães, né? Então, depois a gente vai ver como é que ocorre essa variação, que são fatores ambientais, mas também tem fatores de mudança dentro da própria constituição genética, como é o caso das mutações, que faz com que os descendentes, né, ou a progenie, seja diferente dos parentais, né, ou dos pais, certo? Né, então, né, desde o Neolítico, né? Neolítico é o período lá da pré-história ainda, onde é considerado como se foi onde surgiu a agricultura, né? Onde as pessoas que eram basicamente caçadores e coletores, né? Eles começaram a ver que algumas espécies, né? Se guardassem as sementes dela e plantassem, né? De um ano para o outro, essas plantas iam né, ser plantas iguais ou muito parecidas com aquela planta que elas guardaram sementes, certo? Então, davam origem a plantas semelhantes, igualmente produtoras de sementes, certo? Então, aí já começou, eles viram, olha, então é na semente que está o negócio, que está, né, claro que eles não usavam essa palavra, né, mas que tem a informação genética para dar origem a uma nova planta. Não é, por exemplo, numa folha ou algo assim. Isso para as plantas de produção sexuada, né, como o milho, essas plantas assim. Depois a gente vai ver que, na verdade, para a videira as coisas mudam um pouquinho, né, porque tem reprodução vegetativa. Mas, enfim, então daí começou a surgir a agricultura, né, e que eles passaram então de coletores e caçadores, porque isso era muito dependente das condições ambientais, né? Das condições do lugar que eles estavam. Então, eles também eram nômades, né? Então, fazendo que quando eles estivessem no lugar, eles caçavam tudo que estava naquele local, e quando se esgotavam esses recursos, eles iam para outros locais, né? Tem diversos livros, né, documentários também, se vocês assistirem, que contam isso, né, de uma maneira bastante detalhada, né? E com o surgimento da agricultura, eles puderam se estabelecer
num só local, né? Então, daí eles começavam a cultivar lavouras se tornaram menos dependentes da caça e da pesca, desse extrativismo. Também, juntamente com isso, começaram a criar animais ali, a domesticação de animais, né? Um dos primeiros lá foi os cães, né? Depois vacas, etc., né? Isso fez com que, então, que eles não precisassem mais serem nômades, que eles pudessem permanecer em um local fixo, e daí, consequentemente, né, houve uma maior a fundação das primeiras cidades, né? Isso aconteceu lá, sobretudo, por exemplo, na Ásia, no Egito, né? As primeiras grandes cidades, né? Graças ao surgimento da agricultura, sobretudo, né? A essa maior disponibilidade de alimento. E além desses primitivos, né? Além deles verem que as sementes que eles colocavam davam origem às plantas semelhantes, eles também começaram já a ver que se eles colocavam uma semente de uma planta vigorosa, por exemplo, e de uma planta sadia, né? Se eles guardassem a semente de uma planta sadia e de uma planta vigorosa, a futura planta que iria se originar, né, na outra safra, né, ia gerar uma melhor lavoura. Então eles começavam a ver que essas características eram passadas da progênie, dos pais, né, dos parentais, para os filhos, que então eram herdadas essas características, certo? Né? Então, tais observações foram as primeiras constatações, né, da hereditariedade. E daí eles já começaram a fazer a seleção, que é uma coisa que a gente vai falar muito aqui, vai falar muito depois também lá na na disciplina de melhoramento, que eu acho que vocês têm, né? E que é uma coisa que é feita até hoje nos programas de melhoramento, né? Selecionar o que é de melhor, né? Selecionar se eu quero uma planta que seja bastante produtiva, por exemplo, eu vou guardar sementes daquela planta bastante produtiva, certo? No caso, na época eles queriam produtividade, né? Eram o que eles mais importavam, certo? Então, né, eles já começavam a selecionar. E eles selecionando, cada vez eles tinham lavouras melhores, e lavouras melhores, e lavouras melhores, certo? Através dessa prática da seleção. Mas isso tudo feito, né, sem nenhum embasamento científico, né? Era meio que mais na intuição, certo? Professor, Vale. eu li um livro chamado Barriga de Trigo. Esse eu não conheço. Aí isso se dá sobre a evolução do trigo. Aham. Após o advento da Primeira Guerra Mundial, houve uma escassez de alimentos no mundo. E o trigo, naquela época produzido, ele tinha mais ou menos 1,20 m, 1,30 m de altura. Depois diminuíram, né? E aí eles foram fazendo melhoramento genético, que hoje tu colhe o trigo em torno de 45 a 50 centímetros de altura. Exato. Porque, aí, desculpa, perdão. Por que isso? Porque o caule ele levava muito tempo para o nutriente chegar aos grãos. Exato. Então, eles encurtaram o talo do trigo para que esse nutriente chegue mais rápido ao grão. Mais rápido. Também, quanto que era antes? 1 metro e alguma coisa? 1,20 m, 1,20 m. E depois para 40, 50 centímetros. Então, toda aquela massa de carboidratos, de fibras, né, aqui, todos esses recursos, eles não querem que... Eles foram direcionados para enchimento do grão, para ter maior grão e maior produtividade, e também o trigo muito alto, o que acontece com ele? Por exemplo, na época não era usada a colheita manual, né? O pessoal pegava e colhia manualmente. Depois, já daí da segunda, né, teve maior mecanização que acontecia. Se o trigo era muito alto, vinha ao vento e acamava. O que é o processo de acamamento do trigo? Ele deita, né? É um processo que ele deita. Ele não morre, mas ele deita pelo vento. E depois, quando ele vinha a colhedora colher, ela não conseguia colher porque ele já estava deitado. Então, outro motivo também para eles diminuírem o tamanho do trigo, né?
E hoje eles não querem trigos maior do que esse 40, 50 centímetros, como comentou, por causa que se vem um vento, ele acalma, ou seja, ele deita e ele passa, e ele não, e a máquina, né, a plataforma, quando vai colher, não consegue pegar aquele trigo que está deitado, só consegue pegar o trigo que está de pé. E a outra, com essa quebra de enzimas, quebras, por causa dos carboidratos, né? Aonde a gente passou, aonde o trigo hoje faz nós engordar. E muitas pessoas intolerantes também, né? Isso. Naquela época não tinha, assim, podia comer que te saciava, mas não engordava. Hoje, além de saciar, como é que diz? Tem substâncias o glúten, eu acho que é a principal, né? A principal delas é o glúten. Isso, que faz você inchar. Exatamente, porque por isso que na época, né, antigamente, pode perguntar para os pais ali, né, mas não existia essas coisas de ser celíaco, de intolerâncias ao glúten. E hoje é uma coisa que, né, está cada vez mais presente na população. Então é justamente por isso, pela mudança na constituição de substâncias, né, que estão ali presentes nesse trigo. Tanto que dizem, né, esses dias também eu vendo um outro documentário, esses dias não, faz muitos anos na verdade, né, mas era dos produtores lá do México, se eu não me engano, né, algum local, e eles comentando que eles faziam o pão e era com trigo dessas variedades antigas, ainda que eles cultivavam, que eles guardavam nessas variedades antigas, e que as pessoas que são celíacas podiam comer aquele pão que não tinham problemas nenhum, né? Não tinham glúten, ou tinha quantidade muito pequena, certo? Porque o que eles né? Depois já falando, teve um período da história que foi a chamada Revolução Verde, né? Que antes, foi ali pelas décadas de 60, mais ou menos, por aí. Essa Revolução Verde, ela teve diversas áreas, estratégias para tentar acabar com a fome no mundo. Né? Então, era o aumento da mecanização, por exemplo, né? O aumento do uso de fertilizantes e do uso de agroquímicos, né? De produtos fitossanitários. E isso foi muito apoiado pela indústria química, que foi muito criada, foi na Segunda Guerra Mundial, tivemos as grandes empresas químicas surgindo na Segunda Guerra, a Bayer, a Merck, sobretudo as alemãs, né, BASF, né, todas elas são alemãs. Então, daí, no que acabou a guerra, né, eles não tinham para onde dar destino para esses produtos químicos que foram utilizados para a guerra, né? E começaram que, não, então vamos começar a fazer fertilizantes químicos, né? Vamos começar a usar, aplicar essas substâncias tóxicas para matar organismos que atacam as plantas, fungos, inseticidas, etc. Né? E foi aí então que começou, claro, houve aumento da produtividade, houve aumento, mas foi tudo uma questão dos interesses, né? Como dizem, né? Que surgiu isso. E houve sim um aumento, só que houve um aumento então a mecanização, há um aumento do uso de insumos e essas variedades melhoradas, super produtivas, né? Só que para essas variedades serem super produtivas, elas têm que ter muita adubação e elas têm que ter muita fertilização, senão elas produzem menos do que as variedades tradicionais, por exemplo, certo? E é isso aí, então elas, né, elas são super produtivas, mas também tem um elevado teor de glúten, por exemplo, que as variedades antigas não tinham, né? Certo? Pessoal, só um pouquinho que eu não deixei meu celular no baixo, que eu vou desligar ele só um momento. Desculpa, eu não sei que de umas semanas para trás aqueles números estranhos, não sei se acontece com vocês,
tão impossíveis essas semanas, as últimas semanas. Resolvi isso facinho, professor. E morar no Cedro, não tem sinal de celular, nunca mais. Ah, boa ideia, boa ideia. Daí eles não têm nem chance Não de consegue. tentar ligar. Dá um descanso. Boa ideia, boa ideia. Certo? Então é isso, é a seleção, né? E isso de selecionar essas variedades mais produtivas, né, é uma das formas do melhoramento genético, né? Mas isso não é, né? Depois a gente vai ver que o melhoramento genético tem diversas formas. Uma delas é a seleção, a outra delas é a transgenia, né? A transgenia daí já é outra coisa, né? Não tem nada a ver com isso aqui, certo? Né? Que o pessoal acha que o melhoramento genético é... Ô, professor, eles Oi. aplicaram a mesma técnica na soja, né? Sim, na soja. Só que daí na soja foi a transgenia. Isso. O que é transgenia? A transgenia é assim, ó. Daí na transgenia eu tô mudando a constituição genética. Eu tô pegando um gene, um pedaço de um gene que não é de soja e tô botando na soja para fazer ela resistente ao Roundup, que no caso é a soja Isso. ao herbicida. Só que aí agora eles não usam o Roundup, mas aí eu uso o secante, que é prejudicial às uvas. Sim, que é o 2,4-D, que é o 2,4-D. 2,4-D. Exato. Inclusive na cidade da onde eu sou, Jaguari é o nome da cidade que eu sou natural. Então lá, por exemplo, ali na região de Urupema, você... Oi? Aí, Lá embaixo. Jaguari é lá embaixo. conhece? Já ouviu falar dessa... Conheço. É uma Já grande passei lá. cidade, é uma cidade de primeira, né? Se tu engata a segunda, tu já tá fora da cidade também. Não, Bom, ou de ré, né? Se tu der ré para ver o nome da cidade, já saiu da cidade, né? já saiu também. É assim. E o que que acontece? Se a gente for ver, por exemplo, aí no Planalto Catarinense, de maneira geral, por exemplo, aí em São Joaquim, Urupema, essas regiões, é o que predomina é a maçã, é a uva. Não tem um pessoal que planta soja ao redor. Na Serra Gaúcha também, ninguém planta soja na Serra Gaúcha. Lá sim, lá quem manda é a soja, né? E tem poucos lugares que plantam a uva. Então todo mundo que é viticultor lá tem um vizinho que planta soja. Então lá o problema está bastante grande, bastante crítico essa questão do uso do 2,4-D, né? Que daí então, né, agora a soja já está resistente ao Roundup, eles têm que ir trocando os herbicidas, e esse aí, né? Esse 2,4-D, ele é extremamente em minúsculas quantidades, né? E já causa queima de brotos, etc. Então, bastante prejudicial. O pessoal lá da campanha gaúcha também está tendo bastante problema, porque lá também tem bastante soja, né? Mas daí tem uma... tá uma confusão lá. O pessoal quem planta uva tá brigando com os outros, lá os vizinhos estão brigando. Aí vem parte da outra matéria, né? Oi? Também. Tem a parte da outra matéria, ecologia ali, que são os corta-ventos, né? Pois exatamente. É verdade. Mas o 2,4-D aí, o corta-vento, que é onde tu usa um eucalipto, usa um plátano, usa um pinheiro como corta-vento, o vento, ele, vamos dizer, 4, 5, 10 metros perto do corta-vento, ela tá boa. Só que após o vento que leva por cima, né? Sim. E o problema é que o grande problema disso é que o pessoal não quer saber se está com vento ou se não tem vento para aplicar. Se tem que aplicar aquele dia, e os caras lá têm tipo 1.000 hectares de soja. Então, eles começam a aplicar hoje, eles vão terminar daqui sei lá quantos dias. Então, eles não estão nem aí se tem vento ou não. E o pior, muitos fazem aplicação de avião. E aquilo ali, então, vai para tudo que é canto, aquilo ali, né? E eles não querem saber se está dando deriva, se está indo para o vizinho, se está o quê, não, né? Não querem saber se está ventando ou não está, né? Então, é exatamente isso que tu falou. Onde tem o corta-vento, quebra-vento, ele protege até uma parte, mas depois o corta-vento ele também não é um muro, ele deixa passar um pouco de ar, ele tem que deixar, porque senão vai encher de doença também o meu vinhedo, certo?
Então, é uma discussão grande essa questão ali dos herbicidas do 2,4-D, né, que vai gerar um debate bastante grande ainda. Né? Outra região ali onde tem a Shandong, onde tem a Shandong tem aqui onde tem no Rio Grande do Sul, Encruzilhada, eles também estão tendo bastante problema, né? Onde tem soja perto e uva, tá tendo briga. Tá tendo E aqui briga. tá chegando para cá também, né? Você pega ali algumas regiões que eram pastos, hoje já tá com soja. Pois é, Ali, né? Tá por cada vez se exemplo, espalhando mais até regiões que não são tão tradicionais assim. Aí, ali onde tem aquela vinícola Abreu Garcia, que cidade que é aquela ali? ali é Campo Ali, Belo. Campo Belo. Campo Belo, ali já tem bastante soja também, né? Ele vai sofrer. Pois é. Aqui, por exemplo, eu aqui, até 5 anos atrás, não tinha soja. Uhum. Há 4 terrenos aqui, quer dizer, 4 terrenos a 400 metros. A 400 metros daqui já tem Já tem. soja. Não tinha, já tem. Sim. Era pastagem, agora virou Uhum. soja. Pois é, o pessoal, é que como o preço está alto, né? A China está demandando bastante, está demandando cada vez mais, né? O pessoal que não plantava está plantando, quem plantava pastagem está plantando soja, quem plantava arroz na várzea está botando soja, né? Então tá cada vez o pessoal está querendo mais, né? Indo atrás da soja pelo retorno que tem, né? Tem um retorno alto, tem, mas você gasta muito também para implantar, né? Certo? Bueno. Bom, né? Então e naquela época, então, né, eles não sabiam meio que voltando, né, à disciplina, então eles não sabiam mesmo o que estavam acontecendo, como é que essas características, né, daquela semente que eles plantavam eram passadas para os descendentes, né? Então, até a metade do século XIX, mais ou menos, né, eles acreditavam que o que acontecia, por exemplo, para gerar, por exemplo, se tinha era a espontaneidade que eles chamavam, né? O que era? Né? Se vocês lembram, até falava na geração espontânea da vida, né? Era uma das teorias que tinha na época. Que daí tinha a matéria morta, né? Por exemplo, até uma carne, lembra dos... Tinha uns experimentos que eram feitos lá no século XIX, por exemplo, eles colocavam em um pote que eles consideravam que eram vedados um pedaço de carne podre. E daí eles viam que a partir daquela carne podre começava a se putrefar, começava a nascer germes ali. Então eles achavam que aquela carne podre que gerava os vermes, mas não que aqueles germes já estavam presentes ali, eles já estavam presentes, só que não estavam ativos, vamos dizer assim, né? Então eles achavam que era a partir da matéria deteriorada que gerava esses germes. Mas não, a gente sabe que tipo, eles estão disseminados no ambiente, né? Então que eles não nascem do nada. Eles estão presentes, o que é uma questão é de dar condições para o desenvolvimento deles ou não, certo? E também já vinha perguntas ali de como é que surgia, né? Como é que surgia a vida, a vida humana, por exemplo, né? Então, lá daí no século XVII, XVIII até o XIX, tinha a ideia do continuismo, né? Na qual determinava que a transferência da matéria viva ocorria de um organismo para outro de diferentes formas. No caso do ser humano, por exemplo, né, eles acreditavam nessa ideia do continuismo aí, eles já tinham descoberto o microscópio na época. Então, eles podiam visualizar o espermatozoide. Só que eles não tinham ideia que era lá no espermatozoide que tinha o núcleo com a informação genética do pai, certo? Eles já achavam que no espermatozoide tinha um mini humano, certo? Então, e eles depois, na barriga da mãe, era apenas né, um local que ia crescer este mini humano que já vinha pré-fabricado, por exemplo, né? Só que em minúscula quantidade no espermatozoide, né? Então, daí achavam já que, né, era outra sociedade, né? Outro pensamento, né? As pessoas não tinham conhecimento de como
hoje a gente tem que acontecer as coisas, né? Então, daí já acreditavam, por exemplo, que a mãe era só um local para de crescimento, né? Que ela não tinha influência genética, né? Na progênie, né? O que a gente sabe que é 50% do pai e 50% da mãe, como a gente vai ver nas próximas aulas, né? Certo? Então, essas eram teorias bizarras que eles tinham na época, certo? Então, foi somente, né, no século XIX, né, que daí então que eles conseguiram ver, né, que a célula não era, por exemplo, que a célula, né, não era um mini humano, por exemplo, que estava lá, mas sim que tinha núcleos, que tinha citoplasma, que tinha cromossomos na célula, né, que foi todas aquelas organelas que a gente já viu, né, na disciplina, certo? Né? Então foi a partir do século XIX, né, que daí eles já começavam a ter o microscópio já eram mais avançados, etc. Né? Então já tinha outras teorias ali. Né? E justamente nessa época, então, a gente vai começar a falar do Mendel, né? Vamos falar bastante depois na sequência. Mas eles fez, perdão, experimentos de hibridação, ou seja, né, ele fez cruzamentos. Ele cruzou lá as ervilhas amarelas, a gente vai ver no detalhe na próxima aula com as ervilhas amarelas e as verdes, né? E ele descobriu, então, das características hereditárias eram determinadas por unidades elementares que eram transmitidas através das gerações. Né? E essas unidades elementares que são transmitidas pelas gerações, ele batizou como gene, certo? Que é o que a gente vai falar muito, então, né, durante a disciplina. Né? Então, o que é o melhoramento? É a arte que visa uma modificação genética dos organismos para tornar mais úteis do homem. Mas eu posso fazer essa modificação genética simplesmente com cruzamentos, certo? Eu não estou lá fazendo transgenia, eu não estou pegando um gene por exemplo, lá da soja transgênica, por exemplo, eles pegaram o gene lá de uma bactéria, da Agrobacteria tumefaciens, para que ela fosse resistente ao Roundup. Né? Então, daí teve uma discussão, e que realmente é algo discutível, né? Tá, modificaram o código genético dela, então ela teoricamente não é mais uma soja, né? Porque ela tem um gene de uma bactéria. E o que isso vai modificar, né? A gente não sabe que consequências que isso pode ocasionar, certo? Porque está pegando um gene de outra espécie e inserindo na soja. Né? Certo? Mas também as modificações genéticas no organismo pode ser, por exemplo, de eu fazer o cruzamento de uma planta menos produtiva com uma planta mais produtiva, da mesma espécie, certo? E um cruzamento a gente já vai ver ali como é que ele ocorre, a transferência, né, desse pólen, também é uma modificação genética, certo? Então tem diversas formas, como a gente vai ver lá no final da aula, que eu vou exemplificar. Então aqui, ó, o que ocorre? O melhoramento genético, né, de forma bastante resumida, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou ter a variabilidade. Então, vocês lembram lá do vídeo que nós vimos lá na última aula, que ele falou lá das espécies selvagens de uva. Né? A espécie selvagem de uva, as espécies selvagens têm uvas de todos os tipos e formas e tamanhos e resistências a patógenos, né? É uma variabilidade. Né? Então, tem plantas de diversas características. Mas, por exemplo, daí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a hibridação. Ou seja, eu vou cruzar uma planta que tem uma característica com o que eu quero, por exemplo, resistência à doença, vamos dizer assim, né? Um exemplo, com uma outra planta que tenha produtividade.
para que eu obtenha uma planta que seja resistente à doença e produtiva. Pode falar, Bruno. Quando a gente faz o cruzamento assim, né? Mas tem que ser compatíveis, né? Tem que ser. Por isso que o cara tem que ter conhecimento das espécies que ele está trabalhando, né? Geralmente é assim, por exemplo, quando é da mesma espécie, variedades da mesma espécie, elas tendem a ser compatíveis. Quando são de espécies diferentes, daí eu vou ter que testar, ver se vai ser ou não compatível. Daí eu vou ter que testar. Mas já é bem mais difícil quando são de duas espécies diferentes. E como é que eles fazem esse cruzamento artificial? Eu vou dar até um zoom aqui para vocês poderem visualizar melhor. Muita coisa, algumas coisas vocês não viram isso que vocês vão ver na disciplina de botânica, eu acho, né? Mas eu vou dar uma explicada aqui. O que acontece? Tem a flor isso tudo acontece com flores, né? É com flores que acontece isso. Então, por exemplo, lá na videira. Lá na videira, eu vou ter uma flor, elas são autopolinizáveis, ou seja, eu tenho uma flor de videira, o mesmo pólen da mesma flor vai entrar aqui no ovário dela e vai autopolinizar, certo? Então, isso é o que ocorre na videira naturalmente. Mas se eu quiser que não ocorra isso naturalmente, eu não quero que ocorra porque eu não quero que ela se autopolinize. Eu quero que ela polinize outra, porque eu quero que as características dela, de resistência à doença, por exemplo, sejam transmitidas para essa daqui, que tem a característica de, por exemplo, produtividade. Estou dando um exemplo, tá? Então, eu não quero que ela se autopolinize. O que eu faço? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui são os estames. Os estames é como se fosse a parte masculina da planta, certo? E ele gera o pólen, que, assim, pelo amor de Deus, é uma analogia bem ridícula, mas é como se fosse o espermatozoide, vamos dizer assim, certo? Tá? Só para ilustrar um pouco, certo? Se eu não fizer nada, desculpa, esse pólen, ele vai entrar aqui aqui no ovário da planta, certo? E vai polinizar ela e daí vai gerar um fruto. O que eles fazem, então? Eles pegam o pólen dessa planta e com um pincel eles polinizam, né, o ovário, né, o estilete, que é essas regiões que vocês vão aprender depois, bem certinho o nome delas, da outra planta, certo? Então, eles passam um material genético dessa daqui para essa outra segunda aqui, certo? Que é a flor receptora do pólen. Né? Mas daí o que eles fazem? Eles daí eliminam aqui essas anteras, esses estames dessa flor aqui, porque senão ela também vai se polinizar, vai se autopolinizar. Então, eu tenho que ter certeza que se houve a fecundação, é pelo pólen que eu coloquei e não pelo pólen dela mesma, certo? Daí depois eles veem o que vai surgir disso daí. Pode ser que ela passe as características, por exemplo, de resistência à doença, pode ser que não passe. Por isso que daí tem que fazer um monte de testes para ver que se um vai dar certo, se um vai dar certo do que eles estão buscando. Certo, pessoal? Isso é bem resumido o que eu estou falando aqui, vocês não tiveram a disciplina ainda de... Vocês não estão tendo botânica da videira, né? Não? Não, né? No semestre. No segundo, né? Daí vocês vão ver exatamente isso, né? Eu já tô adiantando o negócio para vocês aqui, só para vocês entenderem como é que faz o melhoramento, né? Mas o que é que vocês têm que saber é que a transferência do material genético de uma planta, de uma espécie para de outra espécie, né? É assim que ocorre, assim, por motivo de curiosidade, vamos dizer assim. Mas isso aqui vocês vão ver mais tarde, certo? Então, aqui, ó, fiz esse cruzamento artificial, que ocorre dessa forma. E desse cruzamento artificial vai ser um monte de coisa. Vai sair plantas que são meio parecidas com o pai, vai ser plantas que vão ser parecidas com a mãe, e vai ser umas que vão ficar ali entre o pai e entre a mãe, né?
vão ter um meio termo. E se ela for de característica interessante, por exemplo, produtiva, resistente à doença, que é o exemplo que eu estou dando, eu seleciono ela e vou reproduzir essa planta, então, certo? Com as características que eu selecionei, certo? Então, de maneira bem resumida, é assim que ocorre o processo de melhoramento de plantas, certo? Vocês lembram nos vídeos lá que nós vimos semana passada, da Epagre, né? Então, eles estavam buscando lá plantas que fossem resistentes ao milde, né? As PIV, que ele comentou. Já a Embrapa estava lá buscando mais nas variedades de mesa, sobretudo sem sementes, que é o que eles querem, bagas grandes, cachos grandes, certo? Então, o que o melhorista pode trabalhar, sim, né, é uma infinidade de características. E isso demora muito tempo. E tu tem que ter um banco ativo de germoplasma, ou seja, né, eles têm que ter essa variabilidade aqui, né? Isso aqui tem no local de origem da videira, que eu nem é lá na Armênia, se eu não me engano, né? Mas eles não vão lá buscar material para fazer esses cruzamentos. A Embrapa tem um banco ativo de germoplasma, a Epagre acho que também tem, que ali lá eles têm diversas, várias, milhares, eu não sei o tamanho do banco deles, mas acho que é mais de 400, 500, 600 espécies diferentes. Então, daí é daí que eles pegam o material para fazer esses cruzamentos, certo? Bom, então, isso aqui até eu já adiantei, né, um pouco para vocês, né, mas como é que ocorreu o aumento da produção de alimentos, né, falando da importância do melhoramento, né? E aí aquilo que a gente falava, por exemplo, a população da Terra, eu acho que agora já deve estar nos 8 bilhões de pessoas, né? E o que tem causado que essa população esteja tão grande? É a oferta de alimentos, né? Tem muita gente passando fome, tem bastante, mas a gente sabe que não é a, a falta de alimentos, mas é a má distribuição desses alimentos que a gente tem para as regiões mais pobres, sobretudo, né? A falta do acesso às pessoas, mas não que não tem alimentos, tem, só que ele é mal distribuído, certo? Então, como é que houve esse aumento da produção de alimentos ali que a Revolução Verde, fez, né? Então, o aumento da expansão das fronteiras agrícolas, e hoje a gente tem visto, né, que isso é uma coisa que cada vez a gente pode contar menos, é o aumento da área de produção, né? Porque se a gente está aumentando a área, a gente está desmatando, está indo para um lugar que até então não tinha lavoura, o que não é interessante, né? Então, aí eu vou ter danos ecológicos, né? Melhoria das condições do ambiente, né? Então, aquilo que eu comentei, com o uso de adubação, com o uso de agroquímicos, de produtos fitossanitários, de fato, também se conseguiu haver um aumento da produção drástico, comparado ao que era 70 anos atrás, por exemplo, né? O problema é que para te produzir hoje em dia, tu tem que ter esse pacote de adubo, pacote de produtos fitossanitários, senão tu não consegue ser competitivo, né? Senão teu preço, por isso que, né? Senão teu preço ele vai ser maior. Fale, José. Nessas últimas décadas, a gente praticamente dobrou a nossa produção. Deve fechar Sim. esse ano um ano agrícola com 280 milhões de toneladas, né? Exato. E só que a evolução dessa área foi apenas 3%. Quase igual, né? Exato. Então, o que a gente... Aí, eu estava vendo a Embrapa, com o desenvolvimento da Embrapa, né, falando que ela ajudou nesse desenvolvimento das próprias cultivares, né? Sim. Nossa, se a gente for ver hoje, por exemplo, para diversas, se a gente falando de grãos assim, né? Que o grão, geralmente, as áreas são desmatadas primeiro para o gado e depois vai o grão, né? Mas a Embrapa, assim, o retorno, né? E é uma coisa que o pessoal não valoriza, né? É a Embrapa, né? O pessoal acha que é só um gasto que está tendo com a pesquisa. É porque não é calculado quanto que ela deu
de lucratividade, vamos dizer assim, no aumento da produção agrícola do Brasil, né? É difícil de mensurar isso. Mas o que acontece? Diversas variedades de soja, de milho, né? Isso para a gente ver nas culturas de grãos, aveia é muito forte, a Embrapa também, né? Então eles têm ali diversas variedades que essas variedades são mais produtivas. E isso, por elas serem mais produtivas, teoricamente, né, diminuiria a expansão da fronteira agrícola, ou seja, eu consigo produzir mais numa mesma área, né? Certo? Então, isso é bastante importante o trabalho da Brapa. E se for ver, então, em cultivos, em variedades de uva, por exemplo, aí as uvas de mesa, que eles estão investindo forte, então isso aí nem se fala, né? Daí é muito mais variedades da fruticultura, em geral, pêssegos, tem a Embrapa de clima temperado de Pelotas, que eles têm uma melhorista lá, que é a Dona Maria do Carmo. Eu acho que ela já tem uns, nem sei quantos anos, mas no mínimo eu acho que ela deve trabalhar uns 50, 60 anos na Embrapa. Eu não tenho nem ideia de quantas variedades de pêssego que ela já lançou, mas com certeza umas 30. E são as melhores que tem no mercado, são as melhores que o pessoal está produzindo ali de pêssego, né? É o que o produtor está produzindo, não é variedades que ninguém usa ou que não servem para nada. Não, é as que o pessoal tá plantando, está usando. Se a gente for ver a viticultura lá no Nordeste, a viticultura de mesa, todo mundo planta Vitória, planta Isis, né? Então, assim, é um trabalho que a gente não tem nem como mensurar, assim, né? O retorno que tem dado ao Brasil, né? Então, seria interessante fortalecer esses órgãos de pesquisa, né? Mas, infelizmente, eu acho que não é isso que tem ocorrido, né? E outra coisa, então, né, que a melhoria das condições do ambiente, como a irrigação também, né, uma coisa sobretudo nesse ano, né, o pessoal aí com a seca que teve, a área irrigada, né, vai dar um salto, com certeza, né, porque é uma segurança da produção, né, e isso não digo isso aí só para soja, para milho, né? Teve plantas, inclusive de videira, de macieira, dependendo da região, que as plantas, né, muitas secaram, né, pela falta de água que teve, né? Então eu estava comentando até nesse plano de manejo da videira, né? O pessoal lá da fronteira da fronteira do Rio Grande do Sul, eles têm naturalmente, né, eles têm muito menos chuvas do que, por exemplo, na Serra Gaúcha ou na Serra Catarinense. E lá o solo deles também é mais arenoso. E depois vocês também vão ver na disciplina de solos que o solo arenoso ele não retém água. A água que chove, ela se infiltra. Então, o que acontece? Se tem uma seca, a planta ela tem menos água disponível para ela absorver. E lá, assim, ó, já é obrigatório. Nos 3 primeiros anos que tu implantou o teu vinhedo, é irrigação. 3 ou 4 primeiros anos, tu tem que ter irrigação no vinhedo, porque senão morre tudo as mudas, e a muda de videira é cara, né? Uma muda de qualidade, né? Então daí acaba já morrendo. E eu tenho certeza que quem plantou esse ano o pomar de videira deve ter, se não fez uma boa irrigação, deve ter perdido bastante coisa, né? Não sei depois também na disciplina lá de propagação, implantação, né? O que é recomendado? É recomendado 20 litros de água por dia para cada muda, né? Então, né, o produtor que não consegue fazer isso assim, né? Que é difícil dependendo do tamanho da propriedade. Então, imagina nesse ano que a gente teve uma seca aí dessa quantidade, dessa magnitude, né? E as plantas, quando são mudas, a gente sabe, né, que elas têm um sistema radicular menor e que não consegue explorar um volume de solo muito grande para adquirir água, né, para absorver água. Então,
A irrigação é bastante importante, né? E a gente está vendo que hoje em dia, não só para as culturas anuais, mas também para frutíferas, né? Isso nas nossas condições, né? Se for falar no Nordeste, lá não cresce nada se não tiver irrigação, certo? E o melhoramento vegetal, então, o terceiro tripé, que a gente pode se dizer aí do aumento da produção de alimentos, né? Basicamente, né, tem que ser plantas produtivas, resistência a pragas e doenças, isso aí que é o que para uva, para vinho, por exemplo, é o que a gente tem buscado, é o que você tem falado bastante, né, com as uvas PIV, por exemplo. Essas variedades da Embrapa também, eles buscam, por exemplo, a Vitória, né? Eu não sei se elas são completamente resistentes ao milho, né? Mas elas têm uma certa tolerância, vamos dizer assim, maior do que uma vinífera, por exemplo, certo? Porque não adianta eu plantar uma variedade também. Eu lembro que tinha uma variedade que se chama Vênus. Vocês já ouviram falar da Vênus, de uva? A Vênus é uma variedade de mesa. Foi a primeira, uma das primeiras variedades ali. Isso que o pessoal começou a plantar porque ela era sem semente. Então ela era de mesa, sem semente. E é a primeira variedade, e ela é bem precoce. Então ela chegava antes do Natal ali, ela já estava pronta. Então ela entrava muito cedo no mercado. Então era perfeita, né? A produtora durava. E era de película escura, que o pessoal gosta mais, o consumidor gosta da película escura. Então era quase perfeita, né? Bagas grandes, produtiva, precoce, sem semente, porém tem um problema. É extremamente suscetível à antracnose. Extremamente mesmo. Que na estação experimental lá em Porto Alegre, quando eu estava lá fazendo mestrado e doutorado, deu aí uns mais de 10 anos que eu acompanhei, e não deu, não colhemos nenhum ano uma produção suficiente de tanta tracnose. Então, pessoal, né, do que adianta ser quase perfeita, mas ser extremamente resistente à doença, não adianta, certo? Agora que eu vi o chat aqui, desculpa, Diogo, falando que ontem vocês visitaram a Betina com a professora Janice. Sim, eu iria ir nessa visita, inclusive, né? Mas infelizmente eu não pude comparecer, né? E ela disse a mesma informação, né? Quem não irrigou perdeu. Pois é, e é isso aí mesmo. E numa região, né? Que aqui na região do Planalto, né? Na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, chove bastante, né? Comparado aos outros lugares. Mas esse ano, né? E assim, né? Quanto que tem custado uma muda de uva, né? Então, com certeza, para muda sobretudo, mas até plantas adultas tem sido cada vez mais importante, parece. As últimas que eu comprei, paguei $3. Dólares, né? E olha aí quanto é que tá o dólar. Agora baixou um pouco, mas vamos botar R$ 5 ali, né? Então, Quando eu comprei o ano passado, que a gente plantou aqui em setembro e outubro, eu não precisei irrigar, porque foi 30 dias de chuva, né? sim, ali estava bem ainda, né? É. Ali o problema foi depois. Foi depois. Aí deu uma seca e a gente deu uma enjambrada molhando, né? Mas eu perdi de 300, eu perdi umas 50, mais ou menos. Olha aí, foi quase, né? Bastante, né? 15. Isso que ficou mais ou menos um mês chovendo direto. Logo E quando aí, tu implantou. e aí não, teve umas assim que foi tanta chuva que chegou a fazer carreiro no meio do terreno. Sim, sim, E sim. tinha umas plantadas. Eu disse, essa vai morrer do excesso de água, né? Por incrível que pareça, essas foram que sobreviveram. Sim, sim, não, nesse período ali, ela para ter o excesso de água, assim, é só. E elas têm. Qual a porta enxerto que elas têm? Sabe? Paulsen? Tá sem. Paulsen. O Paulsen, ele apresenta. Porque o problema que é o quê? Se vocês usarem
Se chove muito, o que acontece? É difícil elas morrer por asfixia, só se elas ficarem uma semana embaixo da água, assim, né? Mas no meio do açude, né? O que pode acontecer é de dar podridão, né? Podridão, sobretudo fusarium, que é a principal doença que tem aqui na região. Mas o Paulsen ele é extremamente resistente à fusariose. Depois, se vocês fizerem a fitossanidade, a gente vai falar bastante dessas questões de podridão de raiz. Mas o Paulsen ele é extremamente resistente e ele é extremamente vigoroso também. Então, as plantas, ele tem um sistema radicular que consegue que tem uma área de extração maior, sabe? Já se fosse o SO4, eu acho que tu ia ter um probleminha maior aí que o pessoal tem usado. Eu não indico muito assim para a região assim o SO4, mas é importante que a gente tenha essa diversidade de porta-enxertos, que não usem tudo Paulsen. O problema é que a gente não tem opção, que é ou o Paulsen ou o SO4, né? O pessoal tem trabalhado aí, tem aquele 10114, esse aí parece interessante para a produção de uva para vinho aí. Só que meio que o pessoal fica meio no Paulsen só, o que não é bom, porque daí então o que a gente já vai ver ali depois da resistência genética, né? Até para você já ir vendo, vai que surja uma nova doença e que o Paulsen seja suscetível, né? Vai matar todos os vinhedos da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Porque está tudo em cima do Paulsen, certo? Então tem que ter a diversificação de porta-enxerto, só que os viveiristas meio que acabam indo sempre só no, sobretudo no Paulsen ali, né? Então não tem o sistema radicular dele, ele cresce muito rápido, né? Muito rápido, não, a planta é vigorosa, né? Inclusive para a questão da resistência à seca, se tu tivesse das duas, eu te garanto que se tu tivesse do SO4 e do Paulsen, com certeza quem ia morrer primeiro ia ser o do SO4, porque o Paulsen ele é bem vigoroso, assim, o sistema radicular é maior. Mas claro que daí também, né, para a produção de vinhos, por exemplo, pode ser um inconveniente porque ele extrai mais água, né? Então também, né? Então nada é perfeito, né? Tem que complicado, mas tem que, né? Não tem o melhor ou pior, né? Tudo depende, como diz. Certo? Mas isso é a questão dos porta-enxertos também, depois vocês têm a disciplina lá de variedades e propagação, acho também que daí vai ser bem falado, né? Mas o pessoal acaba ficando no Paulsen ou no SE4, mais no Paulsen. Ele é um bom porta-enxerto, mas vai que aconteça algo, né? Bom, o melhoramento genético, então, nos primórdios da agricultura, né? Então, o que eles faziam lá no Neolítico, por exemplo? Eles viam os tipos que tinham as características que eles queriam, produtividade, por exemplo, né? Produção, né? Melhoramento era realizado subjetivamente, ou seja, eles não pensavam, vou guardar essa daqui porque essa daqui produz desse jeito. Não, era meio que um negócio meio subjetivo, eles faziam meio na intuição, vamos dizer assim. Mas eles conseguiam alterar, né? Eles conseguiam alterar a constituição genética da lavoura e iam aos poucos aumentando a produtividade, certo? Daí depois um pouco mais, né? Ali, se for ali perto dos romanos, dos egípcios, por exemplo, os egípcios que eram grandes produtores, né, de alimentos, né? Então eles já tinham um instinto de observação maior, né? Então eles viam as plantas que eram atípicas, ou seja, que eram as melhores daquela lavoura que eles tinham e guardavam as sementes dela, né? E depois, no outro ano, só usavam para semear a lavoura, né? Dessas plantas atípicas, dessas plantas que tinham as melhores produtividades, por exemplo, certo? Então, né, colheita em separado para obtenção das sementes, né? Eles não consumiam essas sementes das plantas melhores, eles deixavam exclusivamente elas para plantar nova lavoura. E no melhoramento genético moderno, né? Então, daí o pesquisador, né, o melhorista lá, aquele pessoal,
aquela que a gente viu da Embrapa lá, a Patrícia, né? Ela já tem o olho e ela sabe que se ela cruzar, se ela fizer um cruzamento de uma variedade tal com uma variedade tal, ela já tem mais ou menos, né, pela experiência que ela tem, já sabe mais ou menos o que é que vai sair daquilo, né? Certo? Então ele já tem uma habilidade de detectar o que pode ser interessante e o que pode não ser interessante. Se for interessante, ela vai manter lá naquele BAG, que é o banco ativo de germoplasma. Se não tiver interesse nenhum, ela vai descartar. Claro que às vezes ela pode estar descartando coisa que no futuro seria boa, né? Mas geralmente eles têm essa habilidade, né? E com o que for bom, ele faz esses cruzamentos artificiais, que eu expliquei então ali no outro slide como é que funciona, né? Do pólen ali, etc. E depois, então, eles fazem a seleção das melhores, do que saiu de melhor, né? Daqueles cruzamentos, né? De acordo com o que eles querem, né? Eles não podem querer procurar a planta perfeita, que seja produtiva, que seja resistente a doenças, que tenha a baga boa. Isso nunca vai acontecer, né? Eu tenho que direcionar o que eu quero. Eu tenho que botar um objetivo. Meu objetivo é que seja resistente à doença. Eu só vou procurar isso que seja uma característica principal. Claro que também não pode ser uma planta seja resistente à doença, mas também que se dê um vinho ou que não seja produtiva. Aí o pessoal não vai querer plantar. Ô, Né? professor, o Oi. que a gente tem feito aqui, né? A gente tem feito no ano, nesse ano, por exemplo, a Uhum. gente vê quais foram os melhores pés Uhum. que tiveram maior produção e não tiveram e que sofreram menos. A gente marca, né? Marca o pé lá, ou com uma fita ou com tinta, Uhum. marca ele. Identifica. Na hora da poda, a gente pega esse material e manda para a videira, para o viveirista de videira ali. Para ele clonar, é um clone. Para ele fazer para nós as mudas e Da aí parte. a gente tentar ir melhorando a produtividade. Perfeito, perfeito. Isso aí é melhoramento. É. Isso aí é melhoramento, certo? É bem isso aí, é bem isso aí. Ou a gente corta, né? Vai lá, pega o Uhum. pé, corta e enxerta nesse pé O que tu tirou da o boa. que tirei da boa. Exato, exato, porque e é isso aí, aos poucos tu tá melhorando desculpa, Carrão, o teu vinhedo, no caso, dinheiro. né? Exatamente, é isso mesmo. Porque daí tu já sabe as características também, né? Porque às vezes, por exemplo, essa planta produz bem, mas é numa região lá onde ela foi criada, por exemplo, lá em Bento Gonçalves. Pode ser que das condições do teu solo, do teu clima, até do microclima que tu tem na propriedade, ela não se adapta da mesma forma, né? Por exemplo, eu tive lá nas Videiras do Sul, né? Nós queríamos Uhum. implantar oliveiras aqui. E Uhum. aí nós plantamos, na primeira leva, uns 10 pés de alberquina, Carbozano, corileite, albezan, aí foi umas 4. Morreram tudo. Tudo, 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 tudo. de doença. De doença, não vingou, Ferrugem, né? A ferrugem ferrugem. Sobrou um é. pé só aqui. Eu tenho um pé só de 10, sobrou um, Aham. que é a alberquina. Uhum. Aí nós fomos lá, ele falou assim: nós compramos agora mais, eu comprei mais 12 pés. Uhum. Aí de 4 variedades, que ele tem lá 4 variedades novas dele. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos elas, deixamos dentro do vaso, tá dentro do vaso ainda, e tá aqui no meu canteiro, na minha horta, as 4 Uhum. juntas. Uhum. O que ele falou? As 4 têm que se adaptar ao clima. Então, leva para lá, faz um ano, deixa ela um ano no teu microclima ali Sim. onde você quer. Uhum. Agora, no final do ano, ali em setembro, eu pego Ah, e transplanto elas para o local que eu quero. Que aí ela fez um ciclo de um ano, se sim. adaptou, se acostumou ao clima, e É. aí, Esse, doença, tudo, esse, ela esse, vai. exato. Esse processo a gente chama de aclimatização, e que é exatamente isso, né? Então, daí dela o processo dela se adaptar a um determinado ambiente, certo? As condições de umidade, sobretudo, que é o problema que deve ter tido aí, né? Certo? Mas é exatamente isso, né? Da questão da adaptação dos materiais.
E ali, né, eu imagino, quando eu falei da ferrugem, porque se a gente for pensar assim, né, lembro lá onde é que é a região das oliveiras, né, então lá tem desde Cristo, lá as oliveiras são famosas, né, na Bíblia já diz muito das oliveiras. É de uma região desértica, é de um deserto, né, então daí tu vai levar ela para uma região que chove muito, como o nosso aqui, né, vai dar doença, vai dar ferrugem. Claro que tem umas variedades que essa aí que tu falou, que é a arbequina, que tá. Que deu, alberquina. Algumas são mais e outras são menos suscetíveis, né? Então agora tu já tem aí pelo menos um conhecimento aí que tu sabe que é essa variedade que tu tem que investir, né? Que é nessa daí. E aí eu trouxe 3 outras variedades novas que ele desenvolveu lá no sul, que também se adaptou ao frio, ao clima úmido lá da campanha, né? Quando às vezes a eleição leva e faz esses testes. Sim, sim, exatamente, porque daí tu já tá fazendo uma seleção, né? Já tá vendo o que se adapta mais ao clima que tu tem aí, né? E é o que tem que fazer, né? É o que tem que fazer. E tu fazendo isso aí que tu fez, por exemplo, essa aclimatização que a gente chama, né? Isso aí, às vezes, né, o pessoal faz lá no viveiro, ou seja, por exemplo, se a planta é produzida, por exemplo, em estufa, o pessoal não põe direto, não deveria, né? Não deveria. Não sei, cada viveirista é de uma forma, né? Mas, por exemplo, como é que é o clima dentro de uma estufa? Né? Ela tá ali maravilhosa, né? Ela tá ali, a temperatura é mais elevada, não tem doença, não tem nada. Por isso que é bom depois colocar num telado, né? O viveirista ele faz, ou chama também de rustificação, esse processo. Eles botam no telado, num telado com sombrite, daí ela já vai se adaptando melhor às mudanças de temperatura, ao vento, à umidade, e depois vender, né? Isso daí, a muda, certo? Por que às vezes o pessoal não gosta, né? Tem muitos produtores que não gostam de comprar muda que é produzida em estufa, porque o pessoal não faz esse processo de rustificação. Daí diz, não, eu gosto daquela que é produzida no viveiro a céu aberto. Claro, porque ela ela já está mais adaptada às condições climáticas, mas daí também tem a doença que ela já pode vir com doença de solo, né, com pragas, inclusive de solo. Então, né, tem que tem que levar em conta, né, esses aspectos aí também, né. De maneira geral, as mudas, quando são produzidas em estufa, né, elas, de maneira geral, têm uma qualidade sanitária melhor, né. Só que às vezes o produtor não gosta muito por causa disso, que considera elas que são fracas, vamos dizer assim, né. Mas tem que fazer esse processo de aclimatização, de rustificação, que daí elas vão embora, certo? Falei de propagação, falei de vários aspectos aí, mas eu acho que isso também faz parte, né, do melhoramento aí, de tentar falar de outros aspectos também, né? Então, formas, né? Formas ou técnicas de melhoramento. Né? Então, a forma mais primitiva é a seleção, que é isso que o José estava falando que ele fez, né? Selecionar as plantas que melhor se adaptaram ao meio ambiente e propagar elas, certo? A gente vai ver também já uma questão da propagação, que tem que ser propagação vegetativa, porque se eu fizer por semente, vai dar a diferença. Depois tem a hibridação, de fazer esses cruzamentos, que é o que eu comentei então, que é daquela imagenzinha dos girassóis lá, que eu faço cruzamentos artificiais, né? Plantas que têm um determinado característica que eu quero, né? Eu cruzo entre elas para ver se essa característica se mantém, certo? E a genética molecular. Daí isso aqui, pessoal, é um negócio mais assim, né? Por exemplo, para os transgênicos, hoje tem uma outra técnica, por exemplo, que é o CRISPR, né? Então, assim, a tecnologia está tão avançada que, por exemplo, eles já mapearam o genoma da videira. Então, eles sabem que naquele trecho do DNA, naquele pedacinho do DNA,
é aquele pedaço do DNA que é o que dá resistência ao míldio. E daí eles pegam aquele pedacinho do DNA e botam numa, vamos supor assim, numa Chardonnay, por exemplo, certo? Então daí eles vão ter uma Chardonnay com resistência ao míldio. Isso se chama CRISPR, é o que tem de mais inovador, assim, né? Claro, isso aí é uma questão de tecnologia, né? Que isso para a videira não é feito, né? É feito mais para soja, o pessoal já faz, já trabalha bastante com soja, milho também já, certo? Então daí tu não erra, porque tu sabe que é aquele pedacinho que tu tem que inserir no outro indivíduo para conceder essa resistência ao míldio, por exemplo, certo? Então, isso daí é o que tem mais avançado hoje na área da genética, né? Que é a genética molecular, que é a identificação, então, do gene responsável por uma característica, né? Se eu não me engano, eu acho que até esse ano passado, quem descobriu isso foi uma pesquisadora que não me recordo o nome dela agora, mas eu acho que ela ganhou o prêmio Nobel até por essa técnica do CRISPR, certo? Então, aqui, né, para vocês verem a importância do melhoramento genético, não só da transgenia, mas de tudo isso, né, dos híbridos, da seleção, né, como foi importante para o aumento das produtividades, né. Então, ali, acumulado ao longo de 33 anos, né, das 3 espécies, né, então o arroz ali, né, é estimado que o melhoramento genético, né, então a seleção de variedades que produzam mais, né? Só o melhoramento genético foi de 90%, né? Aqui o pessoal usa muito, no Rio Grande do Sul tem o Instituto o IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz. E daí, então, eles têm variedades, né? São super... que é adotada por todos os produtores aqui, certo? São variedades, então, adaptadas às condições aqui mais do sul do Brasil, certo? Então, é estimado que 90% do que aumentou ao longo desses 33 anos ali, 90% se deve ao melhoramento genético. Ao milho 82, por exemplo, você já ouviu falar do milho BT? Alguém já conhece? Não conheço, não. Não, professor. Mas o que mais prejudica a cultura do milho é a lagarta do cartucho, certo? Que ela, né, que devasta a lavoura e é responsável, sobretudo, pelo uso, né, bastante de inseticidas. E esse milho BT, ele é um milho transgênico também, né? Assim como a soja era resistente ao Roundup, ou seja, o que é? A soja resistente ao Roundup seria que eles mudaram um gene na soja de forma que eu pudesse aplicar o Roundup. O Roundup é um herbicida, tá? Eu pudesse aplicar o Roundup e ia matar todas as plantas daninhas que tivesse na lavoura, mas a soja não ia matar por causa que ela tinha esse gene de resistência ao Roundup. Agora eles já fizeram gene de resistência de outros, né, como o 2,4-D que a gente estava comentando. O milho BT ele é modificado geneticamente para que ele seja resistente à lagarta do cartucho do milho, ou seja, a lagarta do cartucho ela se alimenta e daí só que nesse milho ela vai comer a folha, só que tem substâncias que ela não vai gostar daquela folha, né? Então daí ela não ataca, não se desenvolve aí nesse milho BT, certo? Então isso fez com que fosse eliminada a maior praga que tinha na cultura do milho. Tanto que hoje em dia todo mundo cultiva esse milho BT, ou pelo menos quem cultiva em larga escala, né? Certo? A soja, aí, então, falando da soja transgênica, né, também teve uns saltos enormes aí na produção. Claro que daí tem toda a questão que a gente não sabe como é que isso vai impactar na saúde de quem está consumindo. Ô, professor, o ano passado eu comprei ali em Santa Maria o milho rústico, que é o milho primitivo que eles chamam, né? Sim, sim. O pé deu 3 metros de altura. Mas é porque é a mesma questão do trigo. É.
essas variedades mais Para antigas... que colher espiga, tinha que botar uma escada. Uma escada. Derrubava o pé para colher as espigas, porque É. era lá em cima as espigas. Sim, porque o que é? Aquilo que foi investido em altura, nas variedades modernas, é investido para o enchimento, a planta investe, né? Para o enchimento de grão. Por isso que hoje as variedades elas são cada vez menores, né? E com a espiga maior, por exemplo, né? Aposto, eu não conheço essa variedade essa daí, mas deve ser uma espiga bem menor também, acredito eu, do que num... Tá sem áudio, tá sem áudio. Por exemplo, essa do milho transgênico, né? Normalmente a espiga aí ela é bem comprida, né? De 20 a 25 centímetros, isso. Mais ou menos. Essa não, é entre 15 e 20. Claro, é exatamente isso daí, porque então aqueles carboidratos, proteínas que ele colocou para crescer em altura, o milho transgênico ele coloca para crescer em tamanho de espiga, né? Certo? Então, né? Porque a planta ela tem um limite de absorção, né? Ela não consegue absorver, né? Então, o que é modificado? É modificado aonde ela aloca os recursos dela, entende? Agora, por exemplo, eu aposto que, né, ele deve ser mais rústico, mais resistente a doenças, né, mais adaptado com outras variedades que tu cultivava. A gente plantou aqui no canteiro, assim, só porque para fazer um teste, né? Uhum. E aí deu, escolhemos mais ou menos quase um saco, quase 60 quilos, assim, que deu. Aí estava ali, nós fizemos, esse ano a gente ia plantar de novo. Mas aí a gente fez umas mudanças aqui, eu peguei e dei pro meu vizinho aqui, que tem um porco, para ele engordar o porco dele, olha só. Depois veio uma costela para mim. Pois é, né? Diz que o porco, depois que comeu esse, estava rejeitando o outro. Com certeza, claro, porque eles são bem mais nutritivos, né? Bem mais nutritivos. Porque lá quando o pessoal vai selecionar o milho, ele não quer saber a característica do grão, se tem boa quantidade de nutrientes. Ele quer só que produza mais, né? Que é o que o produtor vende por toneladas por hectare, né? Não interessa o que está naquele grão ali, o que tem, né? Então tem esses aspectos, né? Mas o bicho esperto, né? Certo? Bom, né? Então, o que o melhorista tem que ver, né? Tem que ter o conhecimento da espécie que ele está trabalhando, certo? Então, por exemplo, a gente vai ver que existem dois tipos de reprodução. A reprodução sexual ou sexuada, né? Que ocorre no processo da meiose e na formação dos gametos, que a gente vai ver isso nas próximas aulas. O que acontece? A reprodução sexuada é a reprodução que acontece, por exemplo, nos animais. O que acontece? Existem, então, os genes da mãe e existem os genes do pai. E a gente, né, nós somos um resultado da mistura dos genes dos dois. Então, isso é a reprodução sexuada. Se eu uso uma semente de uva, por exemplo, se eu pego uma semente de uva e planto, né, ela vai ser resultado, então, da planta que doou o pólen e da que recebeu o pólen, que às vezes pode ser, né, a mesma coisa, porque a videira ela tem autopolinização, né? Ela é autógama, ou seja, a transferência do pólen, né, ocorre na mesma planta, né? Então, a mesma flor, ela se autofecunda, ela se autopoliniza, entenderam? Só que tem outras plantas que não são por assim. Por exemplo, uma planta que é bastante cultivada aí aí, por exemplo, a maçã. A maçã, tu precisa ter a planta que poliniza e a planta receptora de pólen, né? Geralmente é a fuja e a gala, uma poliniza a outra, né? Então, por exemplo... O meu vizinho aqui também usa a imperatriz, né? Sim. Que é só para polinizar, né? Só para polinizar. Ela não produz daí? Não é interessante? Não, produz, tanto que é a que a gente pega dele aqui, né? E é uma maçã gostosa. Eu gosto, né? Só que ela é um pouco mais azeda, né? Mas assim, eu gosto do cítrico, né?
Mas sim, ele não vende. Não, ele, assim, porque não tem o apelo comercial, né? Ela foi feita, desenvolvida para gerar bastante pólen. Isso. Porque às vezes o pessoal, por exemplo, não quer produzir. Ela poliniza qual? A Fuji? Ela poliniza a Gala? A Fuji e a Gala. Ah, poliniza as duas. Isso, porque ele intercala, né? Ele faz uma Fuji e duas Galas, uma Fuji e duas Galas. Entendi. E aí depois lá no meio tem uma de Imperatriz. Aí vai de novo, Fuji, Gala, Sim, Imperatriz. Entendi. Porque às vezes o pessoal, por exemplo, não queria plantar, sei lá, Gala, né? Queria plantar só Fuji, mas daí tinha que plantar a Gala para polinizar. Tendo essa Imperatriz, ele consegue então plantar só aquela que ele quer comercializar. No caso, ele queria comercializar as duas, ok. Né? Então, essa foi uma alternativa que a Ipagre fez, né, para dar mais liberdade, né, de escolha das cultivares, né, para os produtores. Mas o que eu falava, então, né? Que daí, então, se vocês plantarem uma semente, por exemplo, da Imperatriz com a Fuji, não vai vir uma planta igual a Fuji e nem uma planta igual à Imperatriz. Vai vir uma mistura que a gente não sabe o que vai dar disso daí, certo? Então, isso, para a fruticultura, a gente não quer isso, porque a gente quer que a gente plante algo que a gente sabe o que seja, certo? Que a gente sabe que eu tenha uma previsibilidade do que seja. Então, por isso que reprodução sexuada a gente não usa muito na fruticultura, a gente não usa na viticultura. E além disso, também, quando eu planto uma semente, aí pode ser de videira, de maçã, de qualquer coisa, ela vai demorar muitos anos para começar a produzir. Ela tem um período de juvenilidade. O que é juvenilidade? É como se fosse adolescência aqui para os seres humanos, que ela só vai crescer, 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 e não vai produzir frutos, porque ela vai só produzir ramos e ramos e ramos. Já se eu uso uma planta que foi enxertada, eu vou pegar, então, um enxerto, né? A variedade de copa vai ser o quê? Vai ser vai ter um material genético de uma planta antiga. Então, dali 2 anos, ela já vai começar a produzir, 2, 3 anos, até 2 anos, ela já começa a produzir, porque ela não tem essa característica da juvenilidade, da adolescência, vamos dizer assim. Por isso que a gente não pode, em fruticultura, né, não é recomendado plantar, né, plantas por sementes. Por isso que a gente usa plantas de estaca, plantas enxertadas, certo? Por caso, então não é utilizada muito a reprodução sexuada via sementes, certo? O que a gente usa, né, é a reprodução. Bom, depois a gente fala. Eu vou comentar aqui da reprodução sexuada mais para frente para vocês. Só vou terminar essa questão da autofecundação. Então, o que acontece, né? A gente usa a propagação vegetativa, que é a enxertia e que é a estaquia, certo? Que a gente vai ver nas próximas aulas sobre tudo. Né? Mas o que acontece, então, na autopolinização? Né? Na autopolinização ou autofecundação, o que é? As flores, elas podem ser hermafroditas, que é no caso da videira, que eu tenho a parte masculina. O que é a parte masculina? A parte masculina é essa daqui, ó. Onde é que tá? Bom, não tá. É essa parte aqui, ó, que são os estames, e aqui, então, é produzido, então, o pólen. E o pólen, ele, através da polinização, né, fazer por abelhas, etc., ele vai entrar aqui. Que aqui é o ovário da planta e o óvulo, e aqui vai fecundar. Isso aqui é a autopolinização, ou seja, ela mesmo se fecunda, né? Ela mesmo se autopoliniza, e a partir disso que vai gerar um fruto. Quando esse óvulo e ovário estiverem fecundados pelo pólen. Se eu não tiver isso, não é gerado fruto. Eu não vou ter frutos, certo? Então, flores da mesma planta que participam do cruzamento, certo? Então, isso é autofecundação. Já na fecundação cruzada,
que é o que acontece nas maçãs, por exemplo, quando nós estávamos falando, como o José estava comentando aí, o pólen vai vir de uma planta diferente. Então, como é que ocorre? Certo? Eu tenho uma planta que é a planta feminina e tenho a planta que, não vamos dizer feminina, a planta receptora de pólen, certo? E a planta doadora de pólen. Então, eu tenho duas flores de plantas diferentes que participam desse cruzamento. Por isso que é fecundação cruzada, que é de dois indivíduos distintos, certo? Então, eu pego o pólen da planta que está doando, né? Então, aqui vocês vejam, ela tem estames, e aqui na ponta desses estames que vai ter o pólen, pego o pincelo e coloco no ovário ali, e é colocado, então, a transferência desse pólen para outra planta, certo? Isso, então, é um cruzamento, certo? E aqui, então, a partir daqui que vai desenvolver o fruto, certo? Eu coloco, então, aqui no ovário, no óvulo, o pólen dessa planta aqui. Então, é como se acontece, por exemplo, a fecundação, como é a fecundação de animais, né? Mais ou menos parecido com isso, vamos dizer. E a partir daí, então, esse óvulo ele vai ser fecundado e dando origem a sementes. E a progênie, ou seja, os filhos que gerou, vai ter características tanto da planta doadora de pólen, quanto da planta receptora de pólen, certo? Então, isso aí é fecundação cruzada, que ocorre nas espécies alógamas, certo? Por exemplo, a macieira é um exemplo de espécie alógama. Já a videira, ela é autógama, que é ela ser autofecunda, certo? E o que vai acontecer, então? Ao contrário das espécies autógamas, certo? As espécies alógamas, a descendência vai ter heterogeneidade. Por que vai ter heterogeneidade? Porque vai ter genética tanto da planta mãe quanto da planta pai. Entenderam? Então, os irmãos vão ser um diferente do outro, as plantas, a progênie, certo? E isso são caracterizados, então, né, cada indivíduo é altamente heterozigoto, ou seja, um é bastante diferente do outro, certo? Então, aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Por que eu falava aquilo da propagação por sementes? Né? É bom, né? A propagação por sementes, então, seria essa da fecundação cruzada. É bom para obtenção de variedades, porque daí o que vai acontecer? Como eu comentei aqui, ó, um vai ser muito diferente do outro. Se eu quero criar uma variedade nova, pode ser que um desses diferentes seja interessante para o meu, seja aquilo que eu esteja buscando no meu processo de melhoramento. Mas, se eu vou plantar um pomar, eu não quero que uma planta seja bem produtiva, que a outra seja pouco produtiva, que uma seja resistente à doença e que a outra não seja. Eu quero que seja tudo igual, que uma seja mais precoce e outra seja mais tardia. Como é que eu vou aplicar um fungicida, alguma coisa assim, se cada um no estágio vegetativo? Não pode, né? Então, elas são boas a propagação por sementes, porque geralmente eu não transfiro doenças quando eu propago por semente. E isso é uma coisa que, se eu usar, por exemplo, lá, como o José comentou, se eu utilizar por exemplo, que tu vai retirar um material para fazer enxertia, e esse material que tu tirou esteja doente, eu vou estar perpetuando aquela doença, né? Eu já vou ter criando uma muda com doença. Então, isso pode ser inconveniente da propagação sexuada, assexuada, né? Já quando é por sementes, eu sei que eu não vou ter doença porque a doença ela não é transferida pela semente, certo? Geralmente também as plantas, quando originadas por semente, eles têm um sistema radicular mais vigoroso do que uma planta por estaca, certo? E as desvantagens, então, a falta de uniformidade, o período juvenil prolongado. Então, é aquilo que eu comentei. A planta, quando ela é originária de semente, ela primeiro tem que crescer vegetativamente,
tem que passar pela juvenilidade, ou seja, ela tem que ter esse período da adolescência dela, e só depois que ela começa a produzir flores e frutos, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, se vocês têm um vinhedo e ela é feita por semente e começa a produzir só a partir do 7º ano, vai ser um desastre, porque numa planta que é enxertada, que não é por semente, ela começa a produzir 3, 2 anos até. Então, isso vai fazer com que eu fique ele muito tempo com aquelas plantas sem produzir flores e frutos, e eu não tenho um retorno, né, imediato disso. E é a heterogeneidade das plantas, né? Ou seja, uma planta vai ser diferente da outra, por causa que, né, recebeu pólen do material genético do pai e da mãe. Já na reprodução assexuada, que é o que a gente usa ali quando vai produzir sementes, quando a gente produz mudas, quando a gente compra uma muda por semente, uma muda de videira, ela não é por semente, ela é pela reprodução vegetativa, certo? Que nesse caso, então, o que vai fazer? Vai fazer isso que o José comentou. Eles retiram um galho, um ramo, um sarmento da planta e enxertam. Esse sarmento, né, essa estaca, né, ele já tem, então, as características conhecidas. E já sei que variedade que é. Então, eu vou ter certeza que essa planta que eu enxertei, né, ela vai ter as características conhecidas. Então, elas mantêm as características da espécie. Como é uma planta que ela tem na constituição genética, que ela já é uma planta adulta, ali a partir do 3º ano, então, ela já começa a produzir frutos, certo? Não vai ser a partir do 7º, 8º ano. Né? A produção vai ser uniforme e posso fazer combinação de clones também. Os perigos que eu tenho dessa propagação é o que aconteceu. É o que eu comentei com o José Luiz. Se a planta dele tiver contaminada com uma doença que eu não sei, essa doença vai ser passada para as mudas que ele fizer a partir daquilo que ele retirou, daquele material que ele retirou. Então, a transmissão de doença, se eu pegar de um pomar que estiver contaminado. Mas se esse pomar não estiver contaminado, daí perfeito, certo? Então, tem que ter cuidados nessa questão da transmissão de doenças, certo? Fala, Bruno, pode ficar à vontade. Quando você faz a enxertia, a brotação é pelo nó, né? É onde tem as células de crescimento, é isso? Quando tu faz a enxertia, assim, tu vai pegar uma estaca. Deixa eu ver se não tem no próximo slide. Não. Tu pega uma estaca do porta-enxerto, do Pulse, por exemplo. O que é uma estaca, né? É uma estaca com, geralmente, tem diversos modos de fazer, mas geralmente tu pega com 2 nós e bota ele enraizar. Um fica abaixo da terra e ali na gema que tu botou embaixo da terra, a gema é um ponto de crescimento, já confirmando o que tu falou, né? Daí tu coloca essa gema de baixo, por exemplo, aqui na terra, certo? E aqui, a partir daqui, nas gemas que tem os chamados meristemas, que é uma coisa que ele vai falar também no explico. Meristemas é como se fossem as células que dão origem a todas as outras células. É como se fossem as células... Como é que a gente chama dos humanos? Eu sei, que tá no cordão DNA? umbilical, né? DNA? As células... Hã? DNA Tronco, Não, aquelas células que dão origem às outras. Tronco? Célula tronco? Tronco. Células tronco. Células tronco. Então, elas têm a capacidade de dar origem à raiz, à folha, a qualquer coisa. Elas se transformam em qualquer parte da videira, né? Não, qualquer coisa, na verdade. Então, geralmente, essa zona meristemática aqui, ela vai, por condições de estar sem luminosidade, etc., ela vai dar origem às raízes. Entendi. Enquanto essas outras aqui, como estão aqui na gema, né?
como elas estão pegando sol, etc., elas vão dar origem a novas brotações, certo? Isso aqui no porta-enxerto. Daí o que que eu vou lá? Eu pego. Por que que eu quero que eu não quero que. Daí eu decepo esse porta-enxerto. Porque eu não quero. O porta-enxerto ele não tem características de frutos boas. Sim. É só o sistema radicular dele que é bom. Né? Eu decepo esse porta-enxerto e faço a enxertia lá com a Cabernet Sauvignon, com a Merlot, com a Chardonnay. Então, daí eu vou ter uma planta que vai ser uma planta com duas características genéticas. Embaixo vai ter a característica do porta-enxerto, como resistência a doenças, de solo, no caso, grande sistema radicular, certo? E aqui eu vou ter características de qualidade, de fruto, de produção de fruto, certo? Por isso que o pessoal usa a enxertia, certo? Então, quanto tempo mais ou menos, você sabe, se você souber, né? Quanto tempo mais ou menos tem o crescimento do porta-enxerto? Quantos anos? Quantos ciclos? Cara, eu vou deixar para te perguntar para o professor de propagação, assim, porque senão eu posso estar falando algo. Mas, assim, em torno de 2 anos é a produção de muda. Assim, 2 anos. Um ano eles tiram a estaca lá do Paulsen, por exemplo, e plantam a estaca. O pessoal fazia viveiro, planta na terra mesmo, certo? Sim. E daí ele vai brotar essa estaca, e daí eu vou decepar ela, eu decepo, e no outro ano eu vou fazer enxertia, certo? No inverno, geralmente o pessoal faz enxertia do inverno. Hoje o pessoal está fazendo enxertia herbácea também, né? Mas geralmente 2 anos, né? Um ano para ele crescer, daí eu já faço a enxertia e já vendo, certo? É isso, Bruno. É 2 anos, porque É o ano 2 anos, gente, né? 2 anos. O ano passado a gente comprou ali em Uruçanga, né? Uhum. Então lá já veio ela pronta. Então, na poda agora, dessa de julho, agosto, setembro, aqui na Tu poda, já pega o material. já vou enxertar nesse. E as Isso. que eu tirei do meu pause aqui e tá na estufa, eu tenho Tu mais pode. uns 100, já estão tudo mais ou menos com meio metro de crescimento. Brotado, já vai brotar ali. Só que aí esse ano que vem eu vou tirar dali da estufa e jogar para a terra para mais um ano ela crescer e aí enxertar. Já vai. Daí tu vai fazer em 3. Não, em 2 anos, né? 2 anos. Sim. Porque assim, o que eu cortei o galho, eu botei na grama. Uhum. Botei na grama, botei no canteiro. Aí ele está crescendo. Sim. O ano que vem eu tiro dali para engrossar o caldo. Sim. E no outro ano tu enxerta. Isso. Sim, 2 anos, bem o que é feito comercialmente. E aqui a gente tem feito assim, ó, 2 gemas para baixo, 2 gemas para cima. 2 gemas, daí tem, o pessoal recomenda, porque uns botam só uma, depende da variedade, daí depende do viveirista também, uns botam só uma. O bom de eu colocar duas, o que acontece? Posso ter raízes emitindo, mais raízes emitindo, né? Então, também pode ser duas, pode ser uma, daí varia do viveirista aí, como é que ele... Cada um tem os seus... E por que 2 gemas para cima? Porque na hora de tu fazer essa escolha, o melhor broto vai desenvolver melhor. Então, tu pega o mais vigoroso. Se o vigoroso é o 2, vamos ter o de cima, dali tu já faz o importe. Se o mais vigoroso saiu de baixo, tu descarta o de cima e deixa o de baixo. Exato. Por exemplo, se esse aqui sai mais vigoroso, tu vai enxertar nesse aqui, né? Isso. E esse aqui tu vai cegar a gema, que a gente chama, né? Certo? Agora, por exemplo, se esse aqui for o mais vigoroso, daí tu vai enxertar nesse aqui e essa parte aqui de cima tu decepa. Exatamente isso daí. É para ter questão de escolha, né? Para ter opções, vamos dizer assim. O legal disso tudo é que todo ano tem que fazer a poda do cavalo, né? Tem que sempre fazer. Porque às vezes também ele pode... às vezes também pode surgir brotações aqui, né? Que o pessoal faz a desbrota, né? Que o pessoal chama. Mas a poda do cavalo que tu disse antes de enxertar, tu tá te referindo?
Não, todo ano, todo ano. Tem algumas que elas brotam do cavalo. Do cavalo, Do sim, cavalo sim, no sim. chão ali. Ah, o Que aí desbrota, sim, fica, sim, sim, é sim. que fica o nó ali entre a terra e o porco, aí ela. Mas às vezes, assim, tem, assim, ó, como a, a o cavalo, ele é uma espécie que é outra, que não é Vitis vinifera, é Vitis berlandieri, Vitis riparia, Vitis não sei o que lá. Eles são muito férteis. Então, eles brotam de qualquer coisa que tiver, eles brotam ali, certo? O que não acontece, geralmente, por exemplo, na parte aérea, né? Não é tão fácil de germinar, porque a Vitis vinifera ela tem uma fertilidade menor. Já o cavalo, como aí depende de qual tu tiver, por exemplo, o Pulse é Vitis berlandieri com Vitis riparia, se eu não me falo mal. Então, eles são extremamente férteis, né? Pessoal, vamos parar por aqui que eu tenho aula daqui a pouco também. E aí a gente continua a partir desse ponto, pode ser? Beleza.